Olá, amigos, bem-vindos ao canal Insight Teológico e hoje vamos compartilhar uma mensagem com você que muito vai te ajudar na sua caminhada cristã. A mensagem de hoje trata de 10 pecados que você não pode cometer na sua igreja. Então, para você ser bem aceito na sua igreja, para você não ter problemas com os irmãos, com a liderança, você deve evitar cometer certos tipos de pecado. Pecado esse que podem causar o seu banimento ou que os irmãos venham a te desprezar futuramente. Então vamos ao primeiro pecado que você não deve cometer na sua igreja para que você seja bem visto pela Irmandade. Estudar a Bíblia por si mesmo, levando em consideração as 5 regras de hermenêutica bíblica para uma correta exegese dos textos. Então esse é o primeiro pecado que você não deve cometer. Estudar a Bíblia por si mesmo, estudar hermenêutica, exegese, interpretação de texto, permitir que a Bíblia seja sua própria intérprete. Então esse é o pecado que, segundo a igreja nos dias atuais, você não deve cometer para que você seja bem visto ali no meio dos irmãos. O segundo pecado que você não deve cometer é pregar o que a Bíblia diz e não o que as pessoas querem que você pregue. Então, se você pregar aquilo que realmente a Bíblia diz na igreja, com certeza você deixará de ser amado pelos irmãos, de ser convidado para pregar. Então, você deve pregar hoje uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem motivacional, uma mensagem baseada em piadas e brincadeiras. Então, se você pregar a palavra de Deus como ela realmente é, você não vai ser mais convidado para pregar e talvez de brinde ainda você ganhe uma exclusão da sua igreja. Terceiro pecado que você não deve cometer: questionar de forma cristã condutas incompatíveis com o evangelho, seja na direção local ou geral. Então você deve fechar os olhos para tudo. Você não deve fazer questionamentos, você não deve discordar, você deve aceitar tudo de cabeça baixa. Se as pessoas pisarem em você, você deve aceitar que elas pisarem em Jesus também e você é como Jesus, então você não pode questionar, você não pode discordar. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, feche os seus olhos e, como diz o ditado, bola para frente. Quarto pecado que você não deve cometer na sua igreja: analisar as crenças recebidas à luz da Bíblia Sagrada. Então você não deve questionar as suas crenças, analisar as suas crenças e confrontá-las com a Bíblia. Então você pega os seus estudos prontos, as mensagens que você recebeu e você aceita tudo e defende isso cegamente, sem questionar a luz da Bíblia, que com certeza você vai receber muito amor e carinho de seus irmãos. O quinto pecado que você não deve cometer para que você seja bem recebido, bem quisto em sua igreja: discordar com sabedoria. Então esse pecado está relacionado com os demais, então você não deve discordar. Deve concordar com tudo, independente do absurdo que você ouça, que você veja na prática ou nas pregações. Sexto pecado que você não deve cometer: esse é um dos mais graves que tem. Na verdade, todos esses são graves, né? O pecado de pensar por si mesmo. Então não pense por si mesmo. Vá pela cabeça dos outros, como faz o piolho, né? O piolho ele anda só pela cabeça dos outros. Ele não tem uma vida própria, ele vive na cabeça do outro. Então seja como um piolho, vá pela cabeça dos outros e não pense por si mesmo. Lembre-se que pensar por si mesmo trará muitos problemas em sua vida. O sétimo pecado que você não deve cometer: pregar sobre abuso espiritual e limites de autoridade eclesiástica. Então não pregue na sua igreja sobre os limites da autoridade eclesiástica, sobre a diferença entre autoridade e autoritarismo. Não pregue na sua igreja sobre abuso espiritual, e que com certeza você sempre vai ser convidado para pregar e sempre vai ser bem visto por todos. O oitavo pecado que você não deve cometer: pregar doutrinas e profecias. Então não pregue na sua igreja doutrinas, não pregue profecias, pregue sempre uma mensagem motivacional, pegue um estudozinho pronto, pegue ali uma mensagem superficial, sem exegese bíblica, uma mensagem baseada até em brincadeiras e piadas, que com certeza você continuará sendo convidado para pregar na sua igreja sem qualquer restrição. O nono pecado que você não deve cometer na sua igreja: não pregar mensagens motivacionais, antropocêntricas, para atrair novos clientes ao mercado da fé. Então não pregue lá, não deixe de pregar na sua igreja mensagens motivacionais, mensagens que o povo quer ouvir, que com certeza mais pessoas vão ser atraídas
por causa da sua mensagem, uma vez que o evangelho confronta o pecado das pessoas. Então não pregue o evangelho, pregue sempre mensagens motivacionais, mensagens superficiais, que você continuará sendo chamado para pregar em sua igreja. O 10º pecado que você não deve cometer na sua igreja: conhecer seus direitos como membro da igreja e como cidadão. Então, se você conhecer seus direitos como membro da igreja, os seus direitos como cidadão em uma sociedade e no meio religioso, você também deixará de ser bem visto na sua igreja e você vai ser visto como uma pessoa rebelde, como uma pessoa que briga com a liderança, como uma pessoa que quer confusão, como uma pessoa polêmica. Então, não conheça seus direitos, assim as pessoas vão pisar em você e você vai ser como uma ovelha muda ao matadouro, sem fazer qualquer questionamento saudável. Então espero que essas dicas ajudem você na sua caminhada cristã e que você, na verdade, faça tudo o contrário do que aquilo que foi falado aqui. Né? Que você pregue profecias bíblicas, que você pregue sobre abuso espiritual, que você pregue sobre doutrina, que você questione com sabedoria, que você conheça seus direitos e mesmo que você seja excluído da igreja ou excluído da sociedade, você jamais será excluído do livro da vida. Um abraço do canal Insight Teológico e até a próxima.